bom dia, meu povo lindo do meu Brasil varonil. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live Café com Palavra. Vou até fazer um negocinho assim pra ficar na capa, ó. Eu nunca acho uma foto legal pra fazer uma capa, gente. Aqui, ó. Já tira um print e me marca aí aquelas. Bom dia a mais um Café com Palavra. Ei, Ana. Oi. Oi, Maria. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. E hoje é forte, porque nós vamos ler Marcos 6. Aproveita e manda essa live para todo mundo. Hoje é dia de Café com Palavra. Então nós vamos ler a Bíblia. Olha que legal. A gente podia estar fazendo tantas coisas, mas nós vamos ler a Bíblia. Porque só uma coisa liberta, e é a verdade. A verdade. Que verdade? A minha verdade? A sua verdade? A verdade que nos agrada? Não. A verdade da sempre viva semente da palavra de Deus. Essa é a verdade. Então, essa é mais uma live. Café com palavra. Marcos 6. Marcos 6, 30 em diante. Então, Marcos 6, 30. Vamos fixar o comentário. Marcos 6, 30. Essa é uma live que nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães. Nós vamos ler sobre Jesus andar sobre as águas. E eu tenho certeza que você e eu precisamos tanto ser multiplicadores, como muitas vezes andar sobre as águas. Fazer aquilo que parece impossível, mas que quando fazemos com uma palavra de Jesus, aquilo que não existe passa a existir. Tá entendendo? Então vamos mandar essa live aí pra todo mundo. Aperta coração, marca geral. Ó, tô mandando aqui pras minhas 50 pessoas. Todo mundo aí. Vai mandando, tô encaminhando. Segunda-feira, 8 horas da manhã, nós temos uma live com uma amiga muito querida, que é a Luana. Então vai mandando essa live aí pra todo mundo. Já fiz o meu cafezinho. Vamos que vamos! Eu creio que Deus tem muito para falar nessa manhã aos nossos corações. E Ele fala, né, meu povo? Com quem que Ele fala? Com quem quer ouvir. Sempre falam assim, nossa, Simone, Deus falou tanto comigo hoje através dessa palavra. Então, vem pra live, acabei de mandar. Aperta coração e, por favor, gente, quando eu acabar a live, você que ficou aqui, vai lá na live que tá postada, que eu salvei, e comenta. Olha, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, Simone, eu não te sigo, eu nunca vi nada seu, e eu não sei como que o seu conteúdo apareceu pra mim. E foi uma live. Olha, é isso. E aí, o que aconteceu? Então, a pessoa me mandou e falou assim, você não faz ideia de como Deus falou ao meu coração, de como Deus falou sobre perdão. Aquela live, sabe, Thiago, que a gente falou sobre perdão. E aí, que eu tô no calor pra cada um. Cafezinho aqui, ó, senão café com palavra, né? Gente, isso aqui tá muito bom. É um negocinho que eu descobri essa semana. Até postei um vídeo aí lá no feed, depois vai lá pra você ver. Maravilhoso. Ei, Carlinha, seja bem-vinda. Essas de sempre que estão aqui querendo mais de Deus.
E eu sempre digo, sabe, às vezes você vai mandar essa live para alguém e a pessoa não vai ver, não vai querer responder. Ela não tá com fome. A palavra é para quem tá com fome de Deus. Né? O Jesus nos ensinou uma revelação. Jesus disse: pão nosso que estais no céu. Olha só, aonde o pão tá? Não é o pão da terra que ele está nos ensinando a orar. É sobre o pão que está no céu. Nós amamos fazer o Pai Nosso, mas nós não prestamos atenção nesse ensinamento de Jesus. Ele começa a oração dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. O Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso. Então, às vezes, aquela pessoa super difícil, ela também é filha de Deus, porque o Pai é nosso. Ele está falando ali, fazendo uma oração, ensinando os seus discípulos a orar, e ele não fala meu Pai. Davi faz a oração super na primeira pessoa, né? Davi faz: o Senhor é o meu pastor. E todo mundo amava aquela oração de Davi, que é o Salmo 23. E Davi, ele vem ensinar sobre o Senhor ser o pastor. E aí sim, quando o Senhor é o seu pastor, mas o mesmo Deus que ele é o seu pastor, Jesus, ele fala: olha, não é o seu pai, não é o seu pastor, o Pai é nosso, o Pai é meu, o Pai é seu. E às vezes a gente acha que o Pai não é pai das pessoas difíceis, que o Pai não é pai daqueles que ninguém quer encaminhar perto. O Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso. E esse Pai, ele quer falar com quem quer ouvir, porque olha, o Pai nosso que estás aonde? No céu. Santificado seja o teu nome. A gente precisa parar de vulgarizar o nome de Jesus. A gente precisa parar de vulgarizar o nome de Jesus. Santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus. Olha, o Pai é nosso. O pão nosso, o pão é nosso. O pão não é para mim. Eu não posso pegar esse pão e ficar para mim. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o pão. Esse é o pão. Eu amo quando o pastor Márcio começa, o meu pastor, eu sou da Igreja Batista Lagoinha, e o meu pastor sempre começa assim, e sempre que eu vou pregar em algum lugar, eu também começo assim, né? Eu falo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada, que você possa ser tocado pela sempre viva semente da palavra de Deus. Então eu tenho ensinado aqui de uma maneira... Quem sou eu para ensinar alguma coisa, né? Tem tanta gente tão melhor. Tô aí com o pastor Léo aí na live, me dando a honra da presença dele. Mas o pão é nosso, então eu tô aqui para compartilhar do pão que eu recebi, o pão vivo que desceu do céu. O pão é nosso e ele só é pai de quem se coloca na condição de filho, exatamente. Ele não pode ser seu pai se você não se colocar nesse lugar de filho que está disposto a aprender, de filho que está disposto a ouvir as revelações que o pai tem para a minha vida. Eu só estou compartilhando aqui, eu não li a palavra de Deus para eu pregar. Eu oro todos os dias, eu falo: Senhor, que o Senhor nunca me coloque diante, que eu nunca me coloque diante da tua palavra para que eu possa transformar outros, mas para que eu seja transformada. Porque se eu sou transformada, é inerente à minha vontade que aqueles que caminharem ao meu lado também serão transformados. Porque não tem como a palavra de Deus ela entrar dentro dos nossos corações e ela não gerar transformação. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era governado pelas próprias emoções. Aqui é transformação. E que essa palavra possa trazer transformação para o seu coração. Amém? Então, a primeira coisa que você faz quando você vai ler a palavra que é de Deus, a palavra não é sua, a palavra não é minha, não é do pastor Léo, a palavra é de Deus. Essa palavra do nosso Pai, para quem se coloca nesse lugar de que precisa mais dele, ele vai falar. Ele vai falar aos nossos corações. Então, eu preciso chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Simone, eu preciso fazer uma revelação revelada das revelaturas. Como é que eu vou fazer essa oração? Aqui, ó. Espírito Santo. Então, vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo para estar aqui conosco. Amém?
Espírito Santo, obrigado por esse dia, obrigada pela tua graça, pelo teu favor e pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Porque eu sei que elas são a causa de eu não ser consumida. Jesus, fala no meu coração nessa manhã. Me ensina a ser mais parecida com o Senhor. Me ensina a andar sobre as águas. Me ensina a usar os talentos que eu tenho para multiplicá-los. Me ensina, Senhor. Não se trata de um lugar, mas sobre uma caminhada. Não é sobre eu chegar em um lugar, não é sobre eu chegar na eternidade, mas é sobre todos os dias eu caminhar de mãos dadas com o Senhor e falando, faz em mim, Senhor. Para que então o Senhor possa fazer através de mim, porque tudo que o Senhor faz em mim tem um propósito. Tocar vidas. E que hoje uma única vida seja tocada para a glória do teu nome. Amém. Então a primeira coisa que nós fazemos é convidar o Espírito Santo. A segunda coisa que eu faço é colocar um louvor, um instrumental gospel. Por quê? Porque quando você está escutando, quando você está envolvendo os três sentidos, eu estou lendo, eu estou falando e eu estou ouvindo. Eu sou cristã. Não é sobre ser católica ou sobre ser evangélica, sabe? É sobre ser cristã. Quem é cristão tem Cristo no centro da sua vida, independente de denominação. Jesus Cristo é o centro da minha vida. Por Ele eu vivo, por Ele eu morro, por Ele eu existo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então nós somos cristãos. Então, se você se declara cristã, tenha atitudes correspondentes como quem diz que é cristã. Não é sobre você abrir a boca e dizer, eu sou cristã, eu sou isso, eu sou aquilo. É sobre você todos os dias abrir a boca e decidir ter uma atitude que condiz com aquilo que você fala que é. Não adianta você professar algo que a sua vida não revela. Então, que sejamos reveladores de Cristo. Que quem cruzar o seu caminho possa olhar para você e falar, tem alguma coisa diferente nesse pastor, tem alguma coisa diferente nessa menina, tem alguma coisa diferente nesse advogado, nesse empresário, tem alguma coisa diferente nesse patrão, tem alguma coisa diferente nessa doméstica, tem alguma coisa diferente, não sei o que é, esse médico é diferente. Esse enfermeiro é diferente, esse gari é diferente, ele está trabalhando sempre tão rindo. Que as pessoas possam ver Cristo em vós, porque essa é a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é Cristo lá longe, lá no céu, é Cristo em mim, através do meu comportamento, através do meu amor, através do meu perdão, através da minha atitude todos os dias e todas as manhãs e todas as vezes em tudo que eu fizer. Cristo em vós é a esperança da glória. Quer comais, quer bebais. Faça tudo para a glória de Deus. Léo, vamos entrar aí na live? Vamos ler junto? Você anima? A gente vai ler Marcos 6, 30 em diante. Se você estiver à toa aí, pega essa Bíblia, abre para falar que você é pastor. Irmão. Não sei, sentir de você entrar aqui. Se você animar, né? É tudo para a glória de Deus. Se você animar, eu vou te chamar aí. Manda o convite que a gente vai fazer essa live junto. Então, Simone, eu sou uma estudante. Eu não tenho trabalho. Eu não faço nada. Você é estudante. E na escola as pessoas precisam ver Cristo em você. Eu vou contar uma coisa que aconteceu com a minha prima recentemente. Tá dirigindo. E quando ela disse que ela tinha um colega de sala muito difícil, e que esse colega humilhava ela, que esse colega brigava com ela, que esse colega fazia coisas. Minha prima, ela tem 16 anos, ela tinha na época, estava no 3º ano. E aí essa minha prima, filha de pastor, prega, canta do louvor da igreja, e ela disse que não estava aguentando mais nem ir para a escola porque aquele colega estava humilhando ela porque ela era crente. Eu falei, e você? Fez o que por ele? Na hora o Espírito Santo me tomou e eu perguntei isso pra ela. O que você fez por ele? Ela falou, como assim? Eu falei, exatamente, é você que tem o Espírito Santo. Quantas vezes você se colocou diante de Deus e pediu para Deus ter misericórdia dele porque ele não te conhece?
Aí ela ficou, estatalou o olho e ela, como assim? Eu falei, você é cristã, você é cheia do Espírito Santo, você precisa amá-lo. Porque se a gente amar, só quem é tranquilinho, gente, que vantagem que há? Que amor é esse? Você já amou ele que te odeia? Ela falou assim, não. Falei, então você vai amar, você vai fazer um propósito de oração de 15 dias por ele. Vai abrir mão de algo que você gosta, se for chocolate, se for café, faça um propósito pela vida dele. Sabe por quê? Porque Deus não coloca ninguém na sua vida por acaso. Deus não abre e coloca alguém difícil no seu caminho só porque o diabo quer te atormentar, o diabo quer tirar sua paz. Não, Deus permite para que essa pessoa seja tocada. E se essa pessoa for órfã de oração? E se ela nunca tiver tido alguém como você tem, uma mãe, um pai, pastor, para orar por você, e a sua oração vai, porque a palavra de Deus vai e fala de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes você entrou aqui e falou assim, mas eu não sou nada. Você é uma estudante, é um aluno, é uma aluna, é uma funcionária, é uma doméstica, não sei o que você faz, mas faça para Deus e entenda que todo lugar que Deus coloca é para que vidas sejam transformadas através da sua presença. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Não existe você ficar discutindo com as trevas. Eu nem sei por que eu tô falando isso. E aí, o que aconteceu? Ela orou 15 dias. E ela pegou e me mandou mensagem. Eu tava na casa dela, depois eu vim embora. E ela me mandou mensagem aos prantos. Simone, você não vai acreditar. Aconteceu tantas coisas. Deus me levantou dentro da sala de aula para defender ele, porque ele estava sendo injustiçado. E eu levantei e comecei a defendê-lo. E eu falei para as pessoas pararem de fazer aquilo com ele. Exatos 15 dias depois. E ele depois, passado mais um dia, chegou na frente de todo mundo na sala de aula e me pediu perdão e disse que não estava conseguindo olhar para mim, e Deus fez, e hoje eu continuo orando por ele. E é exatamente isso que eu falei para ela. Eu falei, Júlia, ninguém entra na sua vida e vai ter que sair do mesmo jeito. É você que precisa revelar, é Cristo em vós, não é Cristo em mim. Não adianta você ouvir uma pregação domingo, o padre, o pastor, a Simone, João, Joana, se não gerar transformação em vida em volta daqueles que estão com você. Transformação em vida. Vida e vida em abundância. Então, quem é a pessoa difícil que está aí na sua vida? Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas você que está ouvindo sabe. Ama essa pessoa, ora por ela, compra um presente para ela. Pergunta a Jesus, o que eu posso fazer por essa pessoa que ela não sabe o que é amor, o que é afeto, o que é carinho, o que é compreensão? Não tem como você não orar por alguém, não houver transformação, é a oração de um justo. É só um que precisa estar orando, ela pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração de um justo pode muito, não é pouco, é muito em seus efeitos. E ainda que você não esteja vendo mudanças através da sua oração, pode ter certeza que o céu está recebendo todas elas. O céu está recebendo essa oração. E ela pode muito em seus efeitos. De repente, a Bíblia tem tantos de repente, mas vamos para a palavra, né? Marcos 6:30, a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos se reuniram-se a Jesus. Gente, eu quero dizer uma coisa, eu não preparo uma pregação, eu não preparo ponto, eu só leio a palavra como eu realmente leio aqui na minha casa. Meu devocional eu faço dessa forma e peço para que o Espírito Santo traga a revelação. Não tem nada escrito, não estou fazendo uma pregação, não estou numa igreja, entende? Então hoje nós vamos ler Marcos 6:30. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Tamanha era a fome de Deus por eles. Tamanha era a fome de Deus por eles. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de que eles não tinham tempo para comer. Jesus disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eles então se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retiraram-se. Tendo-o reconhecido, correram a pé. A galera estava correndo a pé atrás de Jesus, gente.
Imagina o tanto de fome que esse povo não tava. Meu Deus, quando eu leio isso eu falo, Jesus, eu quero correr atrás do Senhor. Porque, nosso Deus... Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. Tudo que Jesus fazia era para ensinar. O primeiro ministério de Jesus era para revelar o Pai e ensinar os discípulos, as ovelhas que viviam sem pastor. Quantas ovelhas vivem perto de nós como ovelhas sem pastores? E é você que vai precisar ensinar essas ovelhas que não têm pastores, com a sua vida, com o seu caráter, com a sua atitude, com você como chefe, com você como em cada área que Deus te colocou hoje. Simone, mas Deus disse tantas coisas ao meu respeito, mas tem um processo até que a palavra se cumpra na sua vida. E você precisa se sujeitar ao processo, entender que cada pessoa que vai cruzar o seu caminho é treinamento no processo. E aí já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se deles e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Isso... Aqui, peraí, para comer... Ah, tá aqui pequenininho. Ele, porém, respondeu, dei-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, isto exigiria uns 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem quanto ficaram sabendo, disse, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo da grama verde. Assim eles se assentaram no grupo de 100, 50. A primeira célula foi formada aqui, ó, a primeira igreja. Em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100, de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos que comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. O que a gente aprende aqui com essa palavra? Você alguma vez já sentiu que não tinha nada para oferecer para Deus? Você alguma vez já sentiu que não tinha nada para oferecer para Deus? Porque eu já, várias vezes. Eu falava, Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. E Jesus fala, e sua boca? É o quê? E suas mãos? É o quê? E seus pés? É o quê? Sua carteira? É o quê? Sua conta no banco? É o quê? Seu dom? É o quê? O que Deus já tem te confiado e que você precisa começar a oferecer para Jesus? Porque a gente começa a achar que os nossos dons e talentos são para nós. A gente muitas vezes acha que tudo que a gente tem é para nós mesmos, que Deus ele não tá nisso, que você vai servir a Deus quando você tiver uma grande coisa, fazendo algo muito grande, ou dentro de uma igreja, ou numa missão transcultural. Mas o que você tem hoje que você pode dar para Deus? Qual é o seu dom, o seu talento? Você quer ver uma coisa? Eu trabalho com mesa posta também, sou influencer e sou influencer do reino e trabalho com mesa posta às vezes. E eu tinha tudo, né? Deus me deu a oportunidade de ter copos lindos, jarras chiques, xícaras maravilhosas. E eu falei, Deus, como que eu posso usar isso pro Senhor? Como que eu posso te dar isso? E tinha uma menina na minha célula que ela não tinha... Ela estava passando por uma fase muito difícil, ela estava passando por uma fase com muita tristeza e se sentindo inútil. E eu perguntei para ela, o que Deus já te deu de dom? Ela, eu faço crochê maravilhosamente bem. Falei, então usa esse crochê
usa esse crochê, começa a fazer. Ah, mas eu não tenho nenhuma foto, eu não tenho nada. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, ela mora bem longe da minha casa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, sempre que você fizer o crochê, primeiro você vai fazer uns, vai me dar pra eu fazer umas fotos pra você. E aí eu vou produzir a mesa posta com o seu crochê. E eu comecei a produzir, deixa eu ver se eu consigo achar a foto. Vou achar uma foto aqui pra vocês, porque eu acho que eu descobri que dá pra usar esse recurso agora. Vou mostrar, pera. Eu não sei como é que vai fazer não, que eu aprendi isso agora. Aqui, ó. Só vou mostrar pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Peraí. Não, foi antes. Gente, tem 15 mil fotos aqui. Eu tenho que deixar, da próxima vez eu vou deixar nos favoritos, quando eu quiser mostrar alguma coisa. Nossa, Deus, desisto, gente, de mostrar pra vocês. Jesus, me mostra aqui onde é que tá o trem. Não, gente, tem muita foto. Da próxima vez eu mostro pra vocês. E aí eu produzi a mesa posta pra ela, fiz fotos, criei um Instagram. Eu falei, Deus, meu celular também é pra tua glória. Eu costumo brincar que eu tenho uma benção casa, um bensafone e um bensacar, que é o carro da bênção, é o celular da bênção e é a casa da bênção. Porque tudo que eu tenho é de Jesus. Eu só sou uma mordoma, eu só tô usando, eu só tô desfrutando. Usando não, desfrutando. Porque tudo é dele. E aí eu peguei, comecei, eu ia na casa dela, pegava tudo que ela tinha feito, trazia, colocava prato, fazia vídeo, mostrava tudo que ela tava ali. Então era o que eu tinha. Era o que eu tinha. Aquilo ali, eu tinha o copo, eu tinha o prato, eu tinha o carro para eu ir lá buscar e eu tinha o celular. E diante disso, várias vezes eu fui falando, Deus, o que eu posso fazer com o que eu tenho para abençoar aqueles que me cercam? O que eu posso fazer para que através da minha vida eu use o que eu já tenho? E essa multiplicação dos pães, elas nos ensina isso. Jesus pergunta para eles o que eles têm. Jesus pergunta assim, dei-lhes algo para comer, eles disseram. Isso exigiria 200 denários, porque eu e você sempre vamos achar que a gente precisa ter muito para fazer algo para Deus. E aí ele perguntou quantos pães você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? É isso aí que você vai usar para Deus. Senhor, quem nós vamos fazer algo, nós vamos abençoar, nós vamos tocar. O que eu posso fazer com o que eu tenho? Você tem uma boca, ora por alguém. Você tem mãos, abraça alguém. Às vezes o seu abraço vai curar, porque aquela pessoa não sabe o que é ser abraçada, ela não sabe. Então você vai dar aquele abraço de Jesus nela e ela vai ser curada. O que você tem? É com o que você tem que Jesus vai fazer através de você. Ele não falou que o pão apareça do céu, como já havia aparecido, o maná já tinha caído do céu, e que os peixes brotem do mar. A gente também viu que ele tem poder para isso, porque aconteceu a pesca milagrosa, mas ele sempre vai fazer com o que você tem. O que você tem disponibilizado para Jesus é tudo para a glória dele. Então comece, ao invés de falar a Deus, pergunta para ele o que eu tenho, que eu posso confiar ao Senhor. Marcos vai dizer que pode parecer realmente que para você pode parecer uma pequena contribuição. Às vezes o que você tem é tempo. Você vai ouvir alguém, você vai emprestar seus ouvidos. Eu tô dando para vocês o que eu tenho aqui agora. Meu tempo, meu momento de devocional, que às vezes muitas pessoas podem pensar, tá aqui para pregar. Não tô aqui para pregar, eu só quero compartilhar com vocês o meu amor pela palavra de Deus. O meu amor, eu falo, Jesus, me transforma. Jesus, ainda que eu já tenha tido essa revelação, eu acabo de ler esse texto e eu falo, Jesus, escreve aí. O que o Senhor quer fazer através de mim com o que eu já tenho? Com o dom que eu já tenho,
com o recurso que eu já tenho, com os braços que eu já tenho. Quem o Senhor quer tocar hoje com a minha vida, Jesus? Não é sobre quantas vidas o Senhor já tocou, nem quantas vidas o Senhor vai tocar. É sobre hoje. Quem o Senhor quer tocar através da minha vida hoje? Livra-me do meu egoísmo, Senhor, de estar ocupada demais com as minhas próprias mazelas, com as minhas próprias dores, de estar o tempo todo falando, ó vida, ó azar, por que eu passei por isso tudo? Olha como Deus não me ama. Não, Senhor. Que eu possa usar o que eu já tenho, a minha história, as áreas da minha vida que eu já permiti que o Senhor me curasse. Quem nós vamos tocar hoje, Jesus? Eu não quero estar ocupada demais com a minha própria vida e com os meus próprios prazeres, desejos e aspirações, que não esteja sensível para tocar a vida de uma pessoa que cruzar o meu caminho no corredor de uma padaria, de um supermercado. Quem nós vamos tocar hoje, Jesus? Amém. Amém. E à medida que você vai se colocando, você vai tendo uma revelação, você para e já ora. Então, Jesus, eu quero disponibilizar para o Senhor o que eu já tenho de bom grado. Multiplica, Jesus, multiplica. Jesus pega o que você tem, multiplica para atender a necessidade de outra pessoa. Jesus pega o que você tem e multiplica. Não é, você nunca vai ver só o que você está dando. De repente ele vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. Tá entendendo? Essa semana agora eu fui no supermercado. Acho que eu contei aqui em uma dessas lives. E eu cheguei no supermercado e eu tinha comprado um chocolate pra mim. E na hora eu vi a menina olhando, a menina do caixa, para aquele chocolate. E à medida que aquela menina olhou para aquele chocolate, o Espírito Santo, assim, eu senti impelida. Eu não ouvi uma voz, você tá entendendo? Não é, eu ouvi uma voz. Não, eu me senti com vontade de dar para ela. Então a vontade é do Espírito, porque Ele habita em nós. E aí, eu falei assim, quem quer ser o chefe? Porque como eu já fiz isso várias vezes, eu sei que quando a gente vai dar alguma coisa pra alguém que trabalha no supermercado, numa loja, você precisa chamar alguém pra testemunhar, porque senão fica parecendo que eles pegaram aquilo. Aí ela falou assim, chamou a chefe dela. Aí eu falei, é porque eu quero dar esse chocolate pra ela. Eu quero dar esse chocolate pra ela. E ela ficou impactada. Eu falei assim, Jesus mandou te dar. Porque não é sobre eu. Tá entendendo? Às vezes a gente tá tão corrido na vida, tá tão desesperado que a gente não percebe que as pessoas estão passando pertinho de nós e Jesus multiplicou meus R$11 ali, que foi o valor do chocolate, que tava tendo a promoção, e eu fiz uma sondagem, eu falei, você já comeu esse chocolate? Ela, não. Uma sondagem profética, pra você ter certeza que aquilo ali é uma coisa só do seu sentimento. E às vezes Jesus ele vai fazer com tão simples, 5 pães, 2 peixinhos, transformaram, alimentaram aquela multidão. O que Deus deu para você, Ele vai multiplicar e alimentar uma multidão, Tiago. Uma multidão, a música que Deus vai confiar a você vai alimentar uma multidão, mas você vai precisar falar, Jesus, esse aqui são os meus 5 pães e meus 2 peixinhos. E uma multidão vai ser alimentada através do que vai sair de você. Hoje vocês são minha multidão. Hoje eu estou alimentando vocês com o que eu tenho. Que é um lugar, é estar num lugar, permanecer num lugar. Mesmo diante de tantas impossibilidades, improbabilidades, eu permaneci. Você também pode permanecer aos pés de Jesus. Permaneça aos pés de Jesus. É o melhor lugar para você estar. Deseje Jesus. Mais do que você deseja um autógrafo de alguém muito famoso que você ama, mais do que você deseja assentar em lugares, mais do que eu desejo ir num lugar grande pregar. Ai, glória a Deus, Tiago. Fico muito feliz. O Tiago escreveu, ele tá me alimentando com filé mignon, porque o que eu aprendo aqui não aprendi com ninguém. Na verdade, Tiago, o Espírito Santo,
que tá aí em você, que converteu o seu coração para me ouvir. A Fê pediu para eu ouvir o testemunho de quando Deus me chamou. Fê, nossa, eu já contei aqui algumas vezes. Eu sempre amei Jesus, muito. Mas eu não tinha uma postura, eu não saía de cima do muro. Domingo eu ia pra igreja, segunda-feira eu vivia a minha vida do jeito que eu achava que devia viver. Pra minha própria felicidade, pro meu próprio eu. Eu era uma pessoa boa. As pessoas que conviviam comigo, eu já fazia diferença na vida delas. Eu já era influencer, eu amava compartilhar. Um exemplo, se eu soubesse que essa canequinha aqui, ó, essa canequinha custa R$11,98. Aquela fazendo mexendo na Favani. Lá na Favani é uma canequinha de cristal e ela é linda. Um achadinho. Então eu adorava entrar no meu perfil, que eu tinha já no Instagram, antes de aceitar Jesus, definitivamente. E eu ia lá e compartilhava, porque eu queria que as pessoas elas pudessem acessar isso que eu tô vivendo. E Tiago, acredite você ou não, várias vezes eu já quis compartilhar da palavra de Deus com pessoas e elas não quiseram ouvir. Eu falo com amigos, eu falo, nossa, você não acredita? Ai, minha cabeça chega coça. Você não acredita? Hoje eu li a Bíblia e Jesus falou no meu coração. E eu queria compartilhar, olha o que eu aprendi com Daniel, olha o que eu aprendi. Não, e aquilo ali no meu coração. E a pessoa fazendo mó pouco caso. Até que eu entendi que tá tudo bem, é sobre quem tem fome. É sobre quem tem fome, não é sobre você sair dando pão pra todo mundo. Esse povo tava faminto. Esse povo aqui tava faminto. Tá entendendo? É pra mim, Lu? Tá. Ah, pode me dar. Gente, uma seguidora me mandou. Olha que lindo. Ai, Carla, foi uma seguidora que chama Carla que mandou pra mim. Muito obrigada, eu amei. Ó, vou até fazer assim pra fazer uma foto depois. Porque meu aniversário é amanhã, gente. Ela já me mandou essa flor, um girassol. E eu amo girassol, de costa e de frente pra luz. O girassol, ele fica virado pra luz, assim como eu quero ficar todos os dias virada pra luz, a luz do Senhor Jesus. Eu amei. Muito obrigada. Carla, se você estiver aí, já quero deixar aqui registrada a minha gratidão por esse mimo. E é um girassol, e Deus fala tanto ao meu coração com o girassol, que eu quero ser esse girassol na vida das pessoas. Mas a luz vem dele, o sol não é meu, tá entendendo? Muitas vezes a gente acha que a gente gosta de falar, nossa, como você é iluminada. Gente, eu não sou iluminada. Presta atenção, eu não sou iluminada. A luz não vem de mim, vem de Cristo. Ele é a luz do mundo. Eu só pego e coloco no refletor a luz que vem dele. Tá entendendo? A luz é dele, não é minha, não é sua. Essa luz de Cristo. Então, eu amei, já quero aqui registrar esse meu presente lindo. E então a multidão foi alimentada. E aí, voltando aí ao que eu tava contando, e de repente, né, eu me vi dentro de um seminário e perdi tudo. Tudo. Dente, emprego, perdi absolutamente. É o seu, Carla, que tá travando. Perdi tudo. Eu só tinha Jesus, eu não tinha mais ninguém. E hoje de manhã eu acordei com isso, assim, me lembrando de que não tem melhor lugar pra gente se achegar a Jesus quando a gente perde tudo. Não tem como você se achegar a Jesus se você tiver tudo. É sério. Não tem como. Ah, a Gra falou, ó. Como fez diferença na minha vida você ter vindo até a mim na escola de profeta. Eu pedi alguém para usar a Deus para falar comigo e ele trouxe você. Gente, é você! Glória a Deus! Que bom ver você aqui recebendo mais, porque sempre que Deus limpa a casa, a gente precisa trazer mais palavras e precisa fortalecer a nossa alma.
Porque a nossa alma, sabe, Gra, vai sempre querer nos levar para esse lugar novamente. Esse lugar de precisar de que as pessoas nos validem, esse lugar da gente precisar da aprovação das pessoas para nos movermos naquilo que Deus disse para mim. Exatamente, Selminha, se tirar o Senhor da vida, não sobra mais nada. Jesus é tudo que eu tenho. E quando a gente perde tudo, esse lugar é o lugar de você receber tudo dele, porque você não tem mais nada. Então, você tá ali com os braços abertos e ele começa a derramar e a derramar. E aí eu chegava no seminário, gente lá estudando. Eu falava, gente, vocês não vão acreditar. Eu aprendi tanta coisa hoje, tanta coisa. As pessoas olhavam e falavam, ih, isso é fogo de palha. Isso não vai durar nada. Isso aí, não dou 6 meses pra você estar vivendo sua vida do jeito que você quer. Mas não é sobre o que as pessoas, é sobre aquilo que eu estava sentindo. É sobre o meu coração estar pulsando por ele. Então, essa é a minha oração por você nessa manhã, que você seja apaixonado por Jesus. E a minha oração é, Jesus, que eu tenha mais fome da tua palavra do que eu tenho por comida. Que eu tenha mais sede da tua presença do que eu tenho por esse copo de água. As palavras dos homens machucam, mas as palavras de Jesus cura. As palavras dos homens, Eloá, machuca, mas as palavras de Jesus traz cura. E deixa eu te falar, o diabo usa pessoas para te ferir, mas Deus usa pessoas para te tocar, para te amar. Eu tô aqui amando a sua vida, trazendo uma palavra de cura para o seu coração. Aquele samaritano, aquele homem que estava caído na história do samaritano, ele realmente, ele tinha perdido tudo. E quem roubou dele? Quem roubou aquele samaritano? Fala comigo. Quem roubou aquele homem na história do samaritano? Quem roubou ele foi pessoas. A Bíblia diz que ele ficou como quase morto. Quem feriu ele? Pessoas. E sabe o que acontece? Pessoas feriram ele, pessoas machucaram ele, pessoas abandonaram ele, pessoas passaram por ele e não deram ajuda. Pessoas passaram por ele e não amaram. Homens que Deus tinha estabelecido para ajudar a comunidade, que eram sacerdotes e levitas. Mas um homem comum, um trabalhador, um homem que estava ali, era um caixeiro viajante, ele era um vendedor, ele estava passando por ali para ir para algum lugar vender os seus produtos. Ele para tudo que ele estava fazendo, um homem comum. E ama aquele homem machucado, um samaritano. Ele ama aquele cara a tal ponto de cuidar dele, passar óleo, unguento ali nas feridas dele, colocar ele em cima da mulinha dele, do jumentinho dele, levar ele até uma hospedaria e pagar. Aquele homem usou o que ele tinha, sim ou não? Aquele homem usou o que ele tinha. Ele tinha o que para ajudar aquele homem? Ele não tinha um hospital, ele não tinha grandes coisas, ele nem tinha uma intimidade com Deus, porque ele nem orou. O sacerdote podia ter parado e orado, o levita podia ter parado e orado, mas aquele homem usou o que tinha. Aquele samaritano usou o que ele tinha. Ele tinha azeite, ele tinha vinho, ele tinha um jumento, uma mula, e ele tinha dinheiro. Então ele usou o que ele tinha para ser uma cura na vida daquele homem. E esse samaritano era o quê? Uma pessoa. Porque pessoas vão te ferir, mas pessoas também vão te curar. Só que como você fica ferido por essas pessoas, você acha que você não pode confiar mais em ninguém, porque todo mundo que você confia te fere. Cara, eu tenho certeza que dos 12 discípulos de Jesus, Judas feriu ele. Judas traiu ele. Mas Pedro, Tiago, João estava lá até o último segundo da sua morte. E os outros 11 discípulos estavam lá e trouxe a palavra até mim e a você hoje. Sabe? Eu tô aqui hoje como esse samaritano na sua vida, derramando o vinho
e o azeite. Vinho é sobre a presença do Espírito Santo. E eu tô aqui, curando você, te ajudando a se reerguer com a palavra. Não com aquilo que eu tenho, porque eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada para te oferecer. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Exatamente, a Selma falou, quem Judas foi não muda quem Jesus era. Só que muitas vezes nós permitimos que as pessoas que nos ferem mude quem nós somos. É você dar muita autoridade para a sua vida, para as pessoas, tá entendendo? Então nós aprendemos aqui que Jesus usa o que você tem. Amém? Que Jesus possa te mostrar o que você tem. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, versículo 45. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Quem insistiu, meu povo? Responde aí. Quem insistiu? Vamos aprender essa história. Quem insistiu com os discípulos para entrar no barco foi Jesus. Não foi eles que estavam lá e falaram, vamos entrar no barco. Não, Jesus insistiu. Sempre que Jesus te colocar em uma situação, entenda que você vai sair de lá com mais fé, com mais coragem, com mais força, com mais ânimo. Sempre que Jesus te colocar em uma situação, sempre que parece difícil, parece impossível, se Jesus estiver com você, você vai chegar mais forte, vai aprender com aquilo, vai crescer. Sempre que uma tempestade vier sobre a sua vida, é para te fazer mais forte, para te fazer crescer, é para fazer você ter mais fé e aprender a se relacionar com seu Pai. Tendo-o despedido, subiu no monte para orar. Ô gente, Jesus subiu no monte para orar e eu e você não queremos saber de conversa com Jesus para orar, né? Ora. Simone, mas eu não tenho vontade de orar. Ora até que a vontade venha. Coloca um louvor, abra a Bíblia, comece a declarar salmos de louvor. Comece a amar Jesus. Comece a falar, Jesus, Espírito Santo, me ajuda. Comece a orar as causas eternas. Você não tem vontade, gente. A carne milita contra o Espírito. A gente não tem vontade, entenda. Não é um sentimento, a gente vai sem vontade mesmo. Eu costumo dizer que quando eu não tenho vontade de orar, eu vou orar até que a vontade aparece. Aí você fica 5 minutos, de repente você tá 10, no outro dia você tá 15. Você vai crescendo também nesse lugar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então, existia um barco e os discípulos estavam remando com dificuldade, porque tudo era contra eles, era desfavorável. Às vezes eu e você estamos em uma situação que parece desfavorável, mas a Bíblia diz que Jesus viu. E eu quero falar para você hoje, Jesus está vendo. Jesus está vendo esse vento contrário, Jesus está vendo essa situação que você está vivendo, Jesus está vendo esse dia mau, Jesus está vendo como parece que não tem mais nenhuma solução para a sua vida. Jesus está vendo. Aqueles discípulos estavam remando contra a maré, aqueles discípulos estavam num forte vento, num momento difícil. Foi Jesus que levou eles para esse lugar. Jesus sabia. E aí, Selma, nessa história, o que é mais incrível, que essa Jesus não está no barco. Jesus está fora. Exatamente, Thiago. Depois posta essa frase lá para eu repostar, que eu esqueço, eu falo as coisas aqui, depois eu não esqueço. Ficou forte ela, hein? Você teria encontrado Jesus se tivesse tudo? É verdade. É forte. Foi o Espírito Santo que falou, que eu nunca nem falei isso. Jesus levou aqueles discípulos para o barco. Jesus te levou para esse lugar que você está hoje, para te ensinar a amar. Jesus fechou o coração talvez da sua mãe para te ensinar o que é o amor que tudo suporta. Queridos, amor que tudo suporta. Eu nunca entendi esse texto. O amor ágape.
O amor que tudo suporta, não, Selminha, é porque tem a outra que Jesus está no barco. Mas esse texto, Jesus queria ensinar que mesmo quando a gente parece não sentir Jesus, olha pra você ver, eu tenho duas situações, uma Jesus está no barco e outra Jesus está fora do barco. Na que Jesus está no barco, os discípulos estavam vendo Jesus e mesmo assim o coração deles ficaram desesperados, sim ou não? Mas na segunda opção, os discípulos, eles não estavam com Jesus no barco. E às vezes, parece que você olha para um lado, olha para o outro e fala, eu fui abandonada nessa situação. Eu não estou vendo nada acontecer. Mas Jesus está vendo, não importa a distância que ele esteja, não importa como você esteja se sentindo longe dele. Simone, mas eu não oro todo dia, eu não leio a Bíblia todo dia, eu não estou isso todo dia. Jesus está vendo. Jesus está vendo. A Bíblia vai dizer que Jesus viu os discípulos remando contra a maré. Foi Jesus que viu, eles não chamaram Jesus aqui, você tá entendendo? Na outra história, Jesus, os discípulos clamaram, Jesus, o senhor não tá vendo que a gente tá aqui e a gente vai morrer? Foi isso que aconteceu, tá lá na Bíblia, nós já lemos isso aqui, se você não assistiu, tem as outras lives, estão sensacionais, foi algo profundo que Deus falou, tem cura, tem muita coisa, vai lá, encaminha pra alguém que você se lembrar, comenta lá se Deus falou com você, comenta a frase que te marcou, mas não deixe de fazer porque o Instagram só disponibiliza aquilo que postamos para mais pessoas quando tem interação. Se você não vai lá, curte, comenta, compartilha e marca alguém, o que acontece? O Instagram acha que é irrelevante. Jesus viu o que você está passando. Jesus viu e me trouxe aqui hoje para te dizer, não importa os ventos contrários, Jesus viu. Jesus viu. Jesus viu o que você está passando. Jesus viu essa tempestade. Jesus viu esses ventos contrários, mas ele viu que você não desistiu e continuou remando, porque esses discípulos também me ensinaram algo. A Bíblia vai dizer que eles estavam remando contra a maré. Eles não desistiram. Eles continuaram remando, eles já tinham vivido a outra experiência, mas agora Jesus não estava ali no barco e eles não podiam gritar por Jesus. Então eles falaram, olha, vamos continuar remando, vamos continuar remando. Alguma hora, alguma coisa vai acontecer. Nós já vimos que Jesus deu uma palavra e parou. Então não desista, continua remando. Continua remando, Selma. Continua remando, continua remando. Jesus viu. E ele caminha sobre as águas. Ele vai até você. Ele vai até você. Ele vem até você hoje. Olha ali a música. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Será que você pode escrever aí? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso para transformar, para curar, para mudar situações, para parar com os ventos. Não importa a violência que essa tempestade pareça que está na sua vida, querido. Não importa como que pareça impossível, Jesus viu você. Você não é invisível para Jesus. As coisas não estão acontecendo e Jesus está lá do céu invisível. E Jesus, ele colocou os discípulos nessa situação. Foi Jesus que colocou. Foi Jesus que colocou os discípulos nessa situação, gente. Eles não queriam ir. Foi contra a vontade deles. É Jesus que coloca você nessa situação para te ensinar, para te transformar, para fazer você andar sobre as águas. O nome de Jesus é poderoso para curar, para salvar. O nome de Jesus é poderoso para me transformar. O nome de Jesus é poderoso para me preencher. O nome de Jesus é poderoso para preencher toda a minha carência afetiva. Porque eu sou carente. Eu sou uma mulher que está fazendo amanhã 42 anos. Tem mais de 13 anos que eu não tenho namorado. Meu último namorado foi em 2009. Sabe, às vezes você olha e você queria um elogio de alguém. Você queria que alguém falasse, nossa, como você tá bonita. Porque nós somos carentes, queridos.
Nós somos naturalmente carentes. A gente precisa da aprovação das pessoas, a gente precisa que as pessoas nos validem. E às vezes, nesse momento, a gente está remando contra a maré. Mas faça como discípulo, reme contra a maré, mas não desista. E se você está aqui hoje, é porque Jesus quer te ensinar. Não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e crê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa marcha. Eu sou ótimo para esquecer as letras. Perdeu a visão. Não importa o que fizeram com você. Não pare de remar contra a maré. Permaneça no lugar. Permaneça nesse 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 lugar. Permaneça, Eloá. Ainda que as pessoas tentaram te matar com palavras, com abandono, com tristeza. Ainda que as pessoas te traíram, Jesus nunca vai te trair, Eloá. Jesus nunca vai te abandonar. A palavra vai dizer que Ele jamais te abandonará. Jamais te abandonará. Eu não canto não, Tiago, em nome de Jesus, meu filho. Você tá doido? Jesus jamais te abandonará. Tá entendendo? Jesus jamais te abandonará. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Sabe, porque de repente, de Deus, acontece e às vezes a gente acha que é um fantasma. A gente acha que não é Jesus, a gente acha que, nossa, mas como? De repente tem alguma coisa acontecendo? Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas imediatamente Jesus lhe disse, coragem, coragem, Eloá, sou eu. Coragem, Zenilde, sou eu, Jesus. Coragem, Zenilde, coragem, Bia, coragem, Tiago, coragem, Kelly, coragem, Carla, sou eu, não tenha medo. Eu cheguei e vou mudar essa história, coragem, coragem, sou eu, coragem, não desista, eu cheguei para mudar a história. Por que Jesus vai falar coragem se eles não estivessem com medo? O fato de a gente acreditar em Jesus não impede que o medo chegue. Mas Jesus repete a palavra que Deus deu para Josué. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Seja forte e corajosa, Laura, não tenha medo. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus está vendo você e Ele chega para mudar a sua história. Só que olha que é incrível. Nessa tempestade, Jesus não parou. Essa tempestade, Jesus não parou, Tânia. Jesus parou outras tempestades. A outra que teve, Jesus parou. Mas essa tempestade, Jesus não parou. O que isso me ensina? Que tem tempestades que Jesus quer te ensinar a andar sobre as águas. Que tem tempestades que Jesus não para porque Ele quer te ensinar a andar sobre as águas. Que tem tempestade que Jesus não para porque Ele quer te ensinar a andar sobre as águas. Tem tempestade que Jesus não para porque Ele quer te ensinar a andar sobre as águas, Selma. Tem tempestades que Jesus não para, porque Ele quer te ensinar a andar sobre as águas. Ele está te ensinando que Ele está lá.
O milagre que esses discípulos presenciaram é algo que nunca mais foi visto, nunca antes e nunca depois. Porque uma coisa é Jesus andar sobre as águas, não sei se você está me entendendo. Ai, outra coisa é Pedro andar sobre as águas. Ai, meu Deus! Eu andei sobre as águas. Eu passei mais de 2 anos sem receber salário, dinheiro de lugar nenhum. Fui demitida injustamente. E eu andei sobre as águas, nada me faltou. Nem um café, nada. Nada me faltou. Tá entendendo? Nada é nada. Que você possa andar sobre as águas hoje. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Por que Jesus permitiu aquela situação? Porque o coração deles ainda estavam endurecidos. O coração deles ainda não tinha uma revelação plena de Jesus. Eles ainda estavam atônitos com o que aconteceu com o milagre da multiplicação dos pães que a gente viu aqui em cima. Eles ainda estavam sem saber o que tinha acontecido. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e eles percorreram toda aquela região. Então subiu no barco para junto deles, o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Aqui nesse texto de Marcos não conta, mas outro texto vai mostrar, deixa eu ver aqui, que se é Lucas, que Pedro andou sobre as águas. Aqui, ó. Quem souber aí o texto, fala aí pra mim. Aqui tem. Achei já, Mateus 14, 23. Eu esqueci que na Bíblia fala. 14, 23, olha. Jesus anda sobre as águas. Vou ler lá em Mateus, porque nós vamos ter agora a revelação que é Pedro que anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele. Jesus insistiu. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, vejo Deus me chamar. Aquelas. Gente, eu queria tanto cantar. Eu não lembro as letras. Pensa, como que eu vou cantar? Coragem, sou eu. Não tenha medo. Ó, quando o viram andando sobre o mar, de 26, ficaram aterrorizados e ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, não! E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro. Ai, meu Deus! Pedrão, aquele difícil, Pedrão, sabe? Aquele que negou Jesus, confusão. Pedro reconheceu a voz do pastor. A voz do pastor, Pedro reconheceu. Foi por isso que ele viveu o extraordinário. Você precisa reconhecer a voz do pastor que fala com você hoje. Coragem, não tenha medo. Coragem, coragem, coragem. Não tenha medo. Sou eu. E Pedro disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha. Ai, meu Deus. Respondeu então Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Tem horas que a gente anda sobre as águas, vai na direção de Jesus, mas algo acontece. Jesus não parou a tempestade. Jesus não parou, não cessou aquela tempestade. Eles continuaram com ventos fortes e violentos. E Pedro olhou para as circunstâncias. Pedro olhou para aquelas ondas altas e tirou os olhos de Jesus.
Talvez você chegou aqui hoje como Pedro, que está olhando para as circunstâncias e tirou seus olhos de Jesus. Aquele que te disse, vamos chegar, vamos, vocês vão, nós vamos chegar, eu estou com vocês. Mas ele não mandou parar a tempestade, tá entendendo? Ele não mandou parar a tempestade. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Será que você estava começando a afundar? Porque você estava reparando nas circunstâncias? E a fé começou a faltar em você? Você começou a parar de andar em fé porque você não está vendo as coisas acontecerem? Porque você não viu a tempestade parar? Já tem tanto tempo que você ora por isso e nada acontece? Já tem tanto tempo que Deus diz que você vai ser um homem que vai impactar a nação com músicas e louvores? Será que tem muito tempo que você está olhando para as circunstâncias e não está vendo nada acontecer? Para andar sobre as águas, o nosso foco tem que ser somente em Jesus. Para andar sobre as águas, o nosso foco tem que ser somente em Jesus. Porque ele não estava andando sobre as águas no mar calmo. Já diz aí um ditado, mar calmo não faz bom marinheiro. Mar calmo não faz bom marinheiro. Jesus estava ensinando eles que independente das circunstâncias, ele continuava sendo Deus. Independente das circunstâncias, eu continuo sendo Deus na sua vida. Independente de o coração dela não mudar, eu continuo sendo Deus na sua vida. E isso tem sido motivo suficiente para você se alegrar? Tem! Isso tem sido suficiente para você? Ou você ainda precisa de ver as coisas, a tempestade acalmar, a situação mudar? Jesus precisa ser suficiente. Porque se Jesus não for suficiente, qualquer tempestadezinha te afoga, te afunda. A gente gosta de cantar, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Ainda que a figueira não floresça. Tá tudo bem, a figueira não tá florescendo, e aí? Para só de cantar e comece a ser aquilo que você canta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que o coração das pessoas não mudou para você, ainda que seus líderes ainda não estão olhando e percebendo que Deus colocou dentro de você. Queridos, eu não sei dizer para você quantas vezes eu já fui orar em alguém, e diferente da Gra, que permitiu, e eu perguntei para ela, ela tá aí, eu falei, eu posso orar por você? Porque eu não oro por ninguém que não quer que eu ore por ela. A pessoa falou, não quero que você ore. Amém. Eu tô sendo rejeitada? Eu não, a palavra não é minha, a oração não é minha. Quem ia liberar a palavra sobre a vida dela não era eu. Entende? Mas Pedro, ele sabia quem ele poderia recorrer. E ainda que você, essa semana, estivesse afundando, que você possa gritar hoje. Que você possa gritar hoje, como Pedro gritou: Senhor, salva-me! Às vezes o que você vai precisar dizer é só isso. Porque Jesus, ele não é como nós, que precisamos que as pessoas nos amem pra gente amar também. Ele disse, Jesus, salva-me. Será que você pode escrever, Jesus, salva-me, se você precisa de algo de Jesus nessa tarde? Jesus, salva-me. Eu estava afundando porque tirei os olhos do Senhor. E essa hora eu começo a orar. Eu paro e eu oro a palavra. Jesus, salva-me. Me perdoa pela minha incredulidade. O Senhor me disse, venha. Eu até dei 3 passos, mas afundei. Porque essas circunstâncias estavam fortes demais. Jesus, salva-me. Perdoa na minha incredulidade. Perdoa pelos maus pensamentos. Perdoa-me por duvidar do Senhor. Perdoa-me por achar que essa tempestade ia me matar. Salva-me. Salva-me. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus.
Salva-me de mim mesma, salva-me da minha alma, do meu egoísmo. Salva-me, Jesus, porque eu não consigo amar as pessoas que me ofenderam. Salva-me, Jesus, porque eu não consigo praticar essa palavra. Me ajuda na minha falta de fé. Salva-me, Jesus. Me ajude a olhar para essas pessoas com os olhos do Senhor, com olhos de amor, e salva-me. Salva-me, por favor. Eu preciso de Ti mais hoje do que eu já precisei a minha vida inteira. Me ajude a permanecer e salva-me. Porque às vezes você pode não estar afundando, mas um dia você começa a olhar para as circunstâncias. E nessa hora você precisa se lembrar de Pedro, que foi humilde para dizer: Jesus, salva-me. Salva-me dos meus medos, salva-me da minha procrastinação, salva-me da minha falta de determinação, salva-me da minha falta de constância, salva-me da minha falta de coragem para ir lá e falar com pessoas palavras que o Senhor colocou na minha boca. Salva-me da minha falta de coragem porque eu senti de abraçar alguém e não fui. Salva-me, Senhor, da minha incredulidade, do meu egoísmo. Salva-me de mim mesma, porque foi isso. Salva-me. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que Jesus me ensine a ter misericórdia, como Ele me disse que eu preciso ter. Salva-me, Jesus. Salva-me nessa tarde. Me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Eu disse para Jesus quando eu li isso. Falei: Jesus, me dá uma palavra. E eu vou andar sobre as águas, ainda que eu não esteja vendo nada acontecer. Ainda que eu esteja vendo uma tempestade em minha volta, ainda que todo mundo esteja achando que eu tô louca. Me dá uma palavra e eu vou permanecer nesse lugar até que o Senhor me leve para o próximo nível. Salva-me, Senhor. Me dê vidas. Salva-me, Senhor, me dê mulheres curadas. Salva-me, Senhor, me dê jovens tocados pela Tua presença, pela Tua palavra. Jesus, nós precisamos ser pregadores e pregadoras do Teu Espírito. Salva-me. Salva-me. Você entende? E olha, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou, Carla? Eu disse que vou prosperar essa escola. Por que você duvidou, Tiago? Eu disse que vou transformar a sua história, que vou tocar nela. Eu não disse? Eu não disse? Jesus deu uma palavra para Pedro: venha. Qual foi a palavra que Jesus te deu e você se esqueceu do venha? Jesus te deu uma palavra. Eu pedi a Jesus uma palavra. Falei: Jesus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. É tudo que eu preciso. Eu não preciso de situações favoráveis. Eu não preciso de uma bonança. Eu não preciso ter dinheiro na minha conta. Eu não preciso de nada. Eu só preciso de uma palavra. Foi Jesus que te deu a palavra, não foi, Carla? Eu fico sentando toda hora em cima da perna. Foi Jesus que te deu uma palavra, não foi, Tânia? Se foi Jesus, Ele pergunta para você nessa tarde: ô mulher de pequena fé, hein? Por que duvida? Só tem uma forma na Bíblia inteira que a gente não agrada a Deus: duvidando. Porque a dúvida é o terreno infértil do milagre. Repete aí, escreve aí, Tiago, por favor. A dúvida é o terreno infértil para o milagre. A dúvida é o terreno infértil para o milagre. Só existe uma forma da infertilidade chegar: com a dúvida. Porque fé é certeza. Se fé é certeza, o diabo sempre vai lançar dúvida, meu povo.
O diabo sempre vai fazer você olhar para as circunstâncias. O diabo vai sempre olhar para você, para os seus próprios talentos naturais. A dúvida não provém de Deus, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. É a prova. O que é fé? Hebreus 11. Minha Bíblia está aqui. Oh, Deus. Hebreus 11. Oh, Jesus. É porque tá difícil, a capa tá solta. Aqui, ó. O que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Você não tá vendo. Você não tá vendo. Mas é certo que vai acontecer. Zenilde, hoje é dia de você clamar a Jesus, amiga. Como Pedro. E muitas vezes Jesus permite que nós sejamos expostos na nossa incredulidade, porque Ele quer alinhar isso em nós. Jesus não expõe a gente. Jesus não expõe nada, Ele só expõe. Por quê? Porque Ele quer alinhar em nós o que está desalinhado para o cumprimento daquilo que Ele disse que vai acontecer. Ele disse vai acontecer? Vai acontecer. Não vai acontecer, já aconteceu, porque fé é certeza. Certeza do que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. E aí ele vai falar dos heróis da fé. A fé é a certeza. E se hoje você estava com dúvida, então, que você possa se arrepender e clamar por salva-me, Jesus. Amém? Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Sem fé não podemos agradar a Deus. Porquanto não importa quantas boas obras você faça, Deus não ficará satisfeito se elas não forem com fé. Fé é certeza. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. E a gente estava lendo Marcos. Na minha Bíblia tem a referência do outro sempre. Então a gente leu Marcos e depois a gente leu Mateus. Mateus, o que, gente, que a gente leu? Cadê Simone Souza? Aqui, Mateus 14:22. Vou finalizar. Depois que atravessaram o mar, chegaram em Genezaré. Quando os homens daquele lugar receberam Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos eles que nele tocaram foram curados. Todos eles que neles tocaram foram curados. Hoje é dia de você ser alinhada e não permitir que a dúvida vem pra mim, gente, vocês acham? Sim ou não? Todo dia eu olho para as circunstâncias. Todo dia eu falo, mas Senhor, por que não fez antes? Mas Senhor, logo agora, eu já tô velha demais. A gente é bom em desculpa, e quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E hoje é dia de receber o alinhamento. Quem precisa de cura, receba a cura nessa manhã em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa te curar na sua incredulidade, porque Jesus expôs a Pedro: homem, que pequena fé, por que você duvidou? Mas algo que Pedro fez e os outros 11 discípulos não fizeram. Ele teve fé para andar sobre as águas. Imagino que os outros discípulos falaram: Pedro, você tá doido? O que você vai fazer? Vai viver o quê? Vai viver de fé? Deixa de ser louca, Simone. O que é isso de viver de fé? Nunca vi isso.
uma mulher formada, estudada, uma mulher cheia de coisa, de conhecimento, fez MBA na Fundação Getúlio Vargas, bancária, bem conceituada. Mas Simone, você vai viver disso de como? Como eu não sei, meu irmão. Como eu não sei te falar a receita. Mas eu sei que o Senhor me deu uma palavra. E se Ele me deu uma palavra, eu vou andar sobre as águas, ainda que as tempestades não cessem. Se Deus me deu uma palavra, eu vou andar sobre as águas, ainda que as tempestades não cessem. Tira um print aí, coloca a frase que mais falou com você e me marca para eu repostar a vocês. Se Deus te deu uma palavra, você vai andar sobre as águas, ainda que as tempestades não cessem. Talvez hoje você vai precisar só dizer: Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. Às vezes você vai precisar de mais. Entendeu? Tiago, eu vou encerrar a live, você faz a live no seu e me chama. E aí a gente vai ouvir você cantar, tá bom? Eu vou encerrar essa pra ficar salva, porque eu vou colocar ela no YouTube. E se tiver convidado, ela não aparece. Você faz a live e me chama, que aí você deixa no seu. Ou então eu posso chamar você aqui no meu também, mas eu vou encerrar essa live. Mas vamos orar? Exatamente. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça e todas as coisas. Quantas coisas? Escreve aí, gente. Escreve aí pra gente parar antes da gente acabar. Quantas coisas lhe serão acrescentadas? Quantas coisas vai ser acrescentada? Falem pra mim, quantas coisas vão ser acrescentadas? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e algumas coisas vão ser acrescentadas. Poucas coisas? Responde aí. Exatamente. Poucas coisas? Não, poucas coisas vão ser acrescentadas. Algumas coisas? Não. Todas as coisas. Todas são todas, não são algumas. Tá entendendo, Zenilde? Todas são todas. Sabe o que significa todas no original? Todas. Não são muitas, Nunes. Não são muitas, são todas. Todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Eloá, que o Espírito Santo te visite nessa tarde. Que você receba e perceba como Jesus sempre esteve com você no seu barco. Jesus nunca te abandonou e é por isso que você está viva. Você não está viva por mais nada que não seja por causa de Jesus e pelo propósito que Ele tem na sua vida. Chegou no amém, meu irmão, mas eu vou deixar salva, você lê. Mas se você tem uma palavra, você vai andar sobre ela. Exatamente. Eu tenho uma palavra e vou andar sobre ela. Palavra que dá início. É a palavra. Ela dá o início, ela dá o final e você só suporta o processo. José tinha uma palavra. José tinha uma palavra. Sua família vai se curvar diante de você. José tinha um sonho. Ele não pediu para sonhar. Foi Deus que deu o sonho para ele. Só que se Deus tivesse contado para ele o processo, José, até lá você vai virar escravo. Não sei se você sabe que vida de escravo. Os escravos aqui no Brasil já não eram, imagina escravo na Babilônia, lá no Egito. Babilônia não, Egito. José tinha uma palavra. Ande por fé e não por vista. Entenda que quanto mais você crescer na graça e no conhecimento de quem Deus é, todas as coisas vão sendo acrescentadas no caminho. Amém? Eu sou a prova viva de que nada me faltou. Desde 2016 eu vivo literalmente pela fé. Simone, como assim? Você não tem salário? Não tinha nada de salário. Nem R$1. Até o ovo que eu comia, alguém batia assim e falava: então, eu tava ali no mercado e eu senti de comprar uma cartela de ovos pra você. Parece tão humilhante, mas era Deus me ensinando que é ter um pai provedor. Era Deus me ensinando que era ter um pai provedor. E olha, desde 2016 até aqui nada me faltou.
Ao contrário, a Bíblia vai dizer, né, que Deus, nós vamos ler esse texto mais pra frente, e Deus, ele vai falar que aquele que abandona pai, mãe, por causa do evangelho, não vai receber ainda nesta era muito mais. Não é sobre o que a gente vai receber lá, é sobre o que nós vamos receber aqui. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele quer trabalhar em nós primeiro. Ele quer forjar nosso caráter. Ele quer que a gente não afunde mais. Qual área da sua vida que você tem afundado? Fala para Deus hoje, socorre-me. Socorre-me. Amém? Socorre-me. E Ele tá aí. Ele vai só expor sua falta de fé, porque Jesus, o ensino é para nos expor, gente. O ensino das Escrituras é para expor e confrontar o meu coração. O ensino é para que o meu coração seja exposto. O homem de pequena fé, ele não disse para os outros que ficaram que eles não tinham pequena fé. Eles não tinham fé nenhuma, que eles nem pediram para andar. Mas para Pedro, ele disse, homem de pequena fé, mas é melhor uma pequena fé do que fé nenhuma. Tá entendendo, meu amor? É melhor uma pequena fé do que fé nenhuma. É melhor uma pequena fé do que fé nenhuma. E Deus, ele reconhece a sua pequena fé nessa manhã. E ele te toma pelos braços e fala, filho, vem, eu te tomo pelos braços. Eu te carrego no colo se for preciso. Só você falar, socorre-me na minha falta de fé. Amém? Vamos orar? Eu vou encerrar e vou voltar de novo com o Tiago. Tiago, você quer fazer como? Você quer me chamar na sua ou você quer que eu volte aqui? Só porque eu quero deixar essa live salva e vou postar ela no YouTube depois. E se eu finalizar com um convidado, eu não consigo salvar. Ai, vamos orar? Jesus, peço-te que eu seja como Pedro. Que eu sempre confie em Ti o suficiente para andar sobre as águas, para andar sobre a Tua palavra, para eu andar em fé, Jesus. Me ajuda, Pai. Ajuda-me a manter a minha fé forte e a não duvidar. Me ajuda a manter a minha fé forte e a não duvidar. Jesus, me ajuda a usar o que eu tenho e multiplicar para que o Senhor possa fazer através de mim. Que tudo que o Senhor me dá não é para morrer em mim, mas é para o Senhor fazer através de mim. Para que eu possa impactar na minha escola, na faculdade, no trabalho, não importa a profissão que eu tenha. É tudo para a glória do Senhor. E eu te agradeço nessa manhã por falar conosco, nesse começo de tarde. E eu te peço, socorre-me. Ajuda-me na minha falta de fé nessa área da minha vida. Até aqui eu posso ter afundado algumas vezes, mas eu te agradeço porque o Senhor sempre me carregou no colo. O Senhor sempre me carregou no colo. Quando eu começava a desfalecer, o Senhor me carregava no colo. Obrigada, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor viu. O Senhor está aí, está vendo tudo. Me ajuda a continuar andando sobre as águas, ainda que eu não veja a tempestade passar, ainda que eu não veja nada acontecendo. Eu oro, Deus, para que essa palavra toque o coração dessas pessoas que estão assistindo hoje ou que vão assistir depois. Eu oro para que vidas sejam curadas, transformadas, restauradas. Que haja renovo da parte do Senhor para o coração dessas pessoas que estão presentes aqui. Renovo, sopro de vida, fôlego de vida. Que elas sintam o Senhor carregando elas no colo, Pai. Eu oro para que essa palavra ela encontre o meu coração nessa manhã. Ai, Pai, que o Senhor seja sempre suficiente, que eu sempre coloque os meus olhos em Ti, tire os olhos das circunstâncias. E para que o Senhor não precise falar comigo, Simone,
mulher de pequena fé? Por que duvida, Simone? Por que duvida, Simone? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E é sobre essa palavra que eu finalizo essa live hoje. Que o Senhor traga à memória cada palavra que essas pessoas ouviram. Traga à memória tudo aquilo que o Senhor disse para a Graça acerca dela. Mas que ela se lembre que os primeiros a rejeitarem José foram os irmãos. Os primeiros a rejeitarem Davi foram os irmãos. Os primeiros a rejeitarem Jesus foi a família de Jesus. Porque lá na terra dele ele não pôde fazer milagres, a não ser impor as mãos sobre alguns. Jesus, que esse seja um dia cheio da tua presença. Que sejamos transformados para transformar, que possamos usar o pouco que temos para o Senhor. Obrigada por falar aos nossos corações, por me ensinar a sua palavra. Sempre viva a semente da palavra de Deus e que cada um aqui, a começar de mim, possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 os recursos que o Senhor tem dado a eles. Em nome de Jesus. Aleluia, ó, vou pôr a minha marca aqui, ó, pra você já ter um negócio para o meu aniversário amanhã aqui, ó. Tira um print, gente, aquelas. Marca lá meu perfil, fala para seguir, para assistir as outras lives. Muito obrigada pelo presente que eu ganhei hoje de uma seguidora, da Carla. É isso, eu vou voltar com o Thiago. O que você decidiu, Thiago? Você me chama, tá bom, combinado. Entra na live aí que eu vou entrar. Um beijo, eu amo vocês. E quem sabe amanhã tem mais. Beijo, gente. Um cheiro no coração de vocês. Se eu entrar amanhã é meu aniversário, então eu vou entrar mais cedo, tá? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Que a graça e o favor de Jesus abunde sobre a sua vida. Que o favor do Senhor, que você possa mergulhar no mar da graça que já está disponível. E que você possa andar à altura de tudo aquilo que Deus já falou a teu respeito. Que você possa caminhar sobre uma palavra. Que você possa caminhar sobre uma palavra. Caminhe sobre as águas nesse dia. Amém? Um beijo, amo vocês. Em Cristo Jesus.